boa tarde, a paz do Senhor para todos os meus seguidores das redes sociais. Boa tarde. Eu hoje, na paz do Senhor Jesus, estou fazendo uma live porque faz tempo que eu não fiz live aqui no Insta, né? Então, Deus abençoe todos os meus seguidores do Insta, do Facebook, do TikTok, do WhatsApp, do canal Caminho da Fé. Boa tarde, na paz do Senhor, né? Aqui, quem não me conhece, é a missionária Limaria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Por que eu digo Brasil? Porque essa semana eu estava fazendo uma live e entrou uns irmãos lá de África, né? Um beijo para os irmãos lá da África, missionários, que faz um trabalho de excelência com as crianças ali, lá na cidade de África. Inclusive, eu peço a todos os meus seguidores que estejam orando pelas pessoas que trabalham, né, o Ministério Infantil. Todos os ministérios são muito importantes, mas o Ministério Infantil tem uma grande relevância, porque você está preparando, né, pessoas para seguirem a Jesus, trabalhando naquelas pessoas maravilhosas que são as crianças. Meus queridos internautas, como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Já agradecer a Deus pelos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, porque todos os dias nós devemos sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma palavra sobre a santificação da alma, que se faz muito necessária, tendo como base o livro de Tiago, capítulo 1. É um livro forte, é um livro quente, é um livro que nos confronta, como toda a Bíblia, né? Nos confronta. A Bíblia, ela nos confronta, né? E por isso que isso é bom, porque a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então eu vou estar botando aqui o primeiro capítulo em áudio. Eu dou até uma orientação, uma dica a vocês. Lá no YouTube, se inscreve no canal Bíblia Falada, que é uma Bíblia em áudio muito bom. Você está fazendo as coisas e está ouvindo. E nós vamos ouvir o capítulo 1 de Tiago e depois a gente vai estar meditando. Oi, Isabela, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda na nossa live, né? Faz tempo que eu não faço uma live aqui no Insta. Então vamos estar ouvindo só o primeiro capítulo de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês.
Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo o que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então livrem-se de todo o comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Engenheiro, é verdade que o BIM vai substituir o AutoCAD? No AutoCAD você desenha linhas. Por trás de cada linha não tem informações. Tiago. Nós acabamos de ouvir. Seja bem-vinda, irmãs que estão chegando. Sejam bem-vindos todos. Ana Lúcia, Hilda, todos sejam bem-vindos. Nós vamos estar aqui fazendo uma reflexão sobre a santificação da nossa alma. Temos como base o livro de Tiago, que acabamos de ouvir aqui. E a dica que eu quero deixar para vocês: vão lá no YouTube e procure a Bíblia Falada. Se inscreva no canal, não é meu, mas eu estou dando os créditos à Bíblia Falada. É muito bom essa versão que a gente escuta, e todos os dias você vai estar escutando a Bíblia. Amém? Para você que ainda não fez uma aliança com Cristo,
procure fazer uma aliança com Jesus. Jesus, ele está voltando. A qualquer momento ele vai raiar nas nuvens. E aqui eu não estou trazendo uma religião, não. Eu estou trazendo o Senhor Jesus. Então, a reflexão de hoje é a santificação da nossa alma. A restauração espiritual, que é um processo vital na jornada cristã, envolvendo a purificação da alma e renovação da mente. Então, esse primeiro capítulo eu usei como base para a reflexão o capítulo de Tiago 1, que tem várias, situações, mas eu destaquei Tiago 1 e 21. Tiago 1 e 21, que nos diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então, hoje, essa reflexão é baseada em Tiago 1, 21. Nosso irmão Tiago aqui, ele foi muito preciso nesse livro, uma precisão como se fosse cirúrgica, né? Ele diz: portanto, despojai-vos de toda a impureza, jogai fora, porque a cura da alma, a santificação da alma é um processo, né? E nessa reflexão podemos ver que a restauração da nossa alma é muito importante. A paz do Senhor, irmã Ana. Deus te abençoe, sim. Fique à vontade. Então, é muito importante a restauração da nossa alma, porque é um crescimento espiritual, né? A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, aqui nessa reflexão, nós vamos explorar um pouco a restauração através da santificação, conforme revelada na palavra de Deus em Tiago 1, 21. O processo da restauração da alma. A alma tem um processo, sim. Todos os dias nós devemos estarmos nos policiando, revendo nosso conceito, revendo nossos valores cristãos, né? Em Tiago 1, 21, destaca a importância da restauração da alma, referindo ao termo grego zouzo, que é a santificação, zoso. Vamos ver aqui uma coisa. Pode comentar em ficar. Glória a Deus. Né? Aqui o zoso, né, é o termo salvação. Não só basta a gente naquele dia se aliançar, verbalizar, dizer a uma comunidade e depois fazer parte de uma determinada denominação, se a gente não tiver esse processo. O termo zoso tem raiz na palavra grega sotéria, que significa salvação. Ela é capturada em uma abordagem holística para bem-estar, conectada com corpo, mente e espírito. A palavra zoso é de origem grega, significa sano, salvo, livre. É assim que a nossa alma tem que ser. Santa, salvo, gozo, livre, zoso, equilíbrio. Porque nós somos trino, nós temos um corpo
que temos uma alma e um espírito, e tudo isso tem que ser trabalhado, que significa salvar, libertar, cura, preservar. Após a regeneração do espírito, a alma necessita de purificação contínua, né? Então, todos os dias a gente tem que estar trabalhando na nossa alma. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, se aliancia com Ele, o espírito realmente é restaurado, é liberto, né? Regenerado pelo poder do sangue de Jesus, mas a alma, ela tem que ser trabalhada todos os dias. Todos os dias ela tem que ser trabalhada, né? E aqui também a gente pode ver em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros. Veja que esta palavra aqui, ela é forte. É uma palavra quente. Eu falei sobre aqui o zoso, né? Zoso, que significa sano, salvo e livre, né? E Pedro, ele dá essa advertência. Por isso que a gente tem que estar sempre nos analisando, fazendo uma análise na nossa vida. O apóstolo Pedro aqui, ele foi bem preciso também como um bisturi cirúrgico, né? Ele foi cirúrgico, foi lá na nossa alma, né? 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma, como nós vamos purificar a nossa alma? E ele continua, tem uma vírgula, pela vossa obediência à verdade. E que é isso? Pela vossa obediência à verdade. Obediência à palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Tendo em vista o amor fraternal. Aí aqui Pedro mostra que temos que ter em vista o amor fraternal. Eu costumo dizer que o nosso cartão de visita, o cartão de visita do cristão é o amor fraternal, né? Ele disse, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Então o amor, ele não pode ser fingido. Elogios não é amor. Bajulação não é amor, não. Não fingidos, mas um amor verdadeiro, fraternal, não fingido. Amai-vos, ele tem aqui 2 vírgulas, depois não fingido, vírgula, aí depois ele diz amai-vos, vírgula, dando força à frase. De coração, aí ele diz uma vírgula de novo aqui, né? Amai-vos, vírgula, não fingido, vírgula, de coração, vírgulas, que é dando força à frase. Uns aos outros ardentemente. Olha que coisa extraordinária, né? Então Pedro afirmando que a alma é purificada pela obediência à verdade, pelo amor fraternal. O amor fraternal. E também a santificação envolve a renovação dos vestígios de maldade. Tiago 1, 21. Vamos lá, voltar para o livro de Tiago 1, 21. Portanto, despojai-vos de toda impureza,
e acúmulo de toda a maldade. Aquela vida que a gente tinha antes de se aliançar com Jesus, antes de aceitar Jesus, se era falso, se era mentiroso, se era hipócrita, se era demagogo, tem que despojar-se, tem que jogar fora. Aí ele diz, as influências residuais do pecado e do acúmulo, a gente tem que jogar fora. Foi que Tiago, ele quis se expressar em Tiago 1:21, certo? A palavra de Deus tem o poder de curar a alma, moldando valores, reprogramando pensamentos, oferecendo cura para feridas emocionais. Então, o que acontece? Se a gente quer ter uma mente renovada, quer ter cura interior, a gente tem que estar ouvindo a palavra diariamente. Estar na palavra, comendo a palavra, meditando a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, todas essas atitudes que a gente tinha antes, outrora, né? Hoje nós podemos curar nossas feridas emocionais, pessoas que nos feriram no passado, pessoas que nos entristeceu, pessoas que fizeram maldade conosco. Nós somos curadas dessas feridas na alma se a gente meditar na palavra de Deus. É tanto que o Senhor, ele deu uma orientação a Josué depois da morte de Moisés. Ele orientou Josué e ele disse, você agora vai ficar no lugar de Moisés, mas eu tenho algumas orientações. No capítulo 1, ele já dá logo a orientação. Medite na minha lei de dia e de noite, para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Então, o que acontece? As feridas da alma, os traumas da alma, as angústias, as decepções da vida que a gente passou, a gente só vai ter cura interior, cura da alma, se a gente meditar na palavra de Deus. É por isso que no início eu dei uma dica aos meus queridos internautas para estarem indo lá no YouTube, né? Procurando o canal Bíblia Falada. Esse canal não é meu, mas eu dou os créditos a ele, eu sou inscrita nesse canal. A Bíblia Falada é uma linguagem muito boa, você pode estar ouvindo a palavra de Deus, e aquilo que você vai ouvindo, você vai meditando, sua alma vai se alimentando, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando em cura interior, restauração da nossa alma, que é um processo. Na hora que eu e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito foi comprado, resgatado pelo poder do sangue de Jesus. Mas temos uma alma para ser tratada. Nós temos uma alma. É por isso que acontecem muitas coisas, né? Assim, negativas, quando muitos cristãos se convertem, e em todas as denominações, gente que dá problema, gente que é falso, gente que é fingido, gente que mente, né? São pessoas que precisam ter uma cura interior, a cura da alma. Essa cura é um processo cirúrgico espiritualmente, que vai até o dia da nossa partida. Princípios essenciais para a cura e restauração da nossa alma. Quais são os princípios? Primeiro, eu botei aqui no meu esboço, por isso que às vezes eu leio.
Arrependimento e voltar para Deus, humildade, fé, perseverança, ajuda divina, perdão de Deus e dos outros, transformação, santidade, comunhão com Deus e serviço de Deus. Vamos estar aqui retornando para 1 de Pedro, capítulo 1, 22, que aí é bem cirúrgico, né? Aí o nosso irmão Pedro, ele vê a complexidade e a necessidade da gente estarmos analisando esse versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, então quer dizer que a alma precisa ser purificada. E como ela é purificada? Ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Aí ele tem uma vírgula, porque eu sempre destaco as vírgulas, porque dá força à frase na nossa linguagem que o autor está escrevendo. Aí ele diz, pela vossa obediência à verdade. Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Purifica-se a alma através da obediência. De que? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? A palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu mentia, paro de mentir. Eu era falsa, paro de ser falsa. Eu era demagoga, paro de ser demagoga. Eu era hipócrita, paro de ser hipócrita. Eu era mentirosa, paro de ser mentirosa. Porque foi isso que Pedro quis dizer sobre a purificação da nossa alma. Aí ele disse, obediência à verdade, aí ele dá outra vírgula para dar mais força à frase. Aí ele diz, tendo em vista o amor fraternal, que é como eu falei, o amor é o cartão de visita do cristão. Então, querido internauta do TikTok, do Face, Insta, canal Caminho da Fé, meus contatos no Zap, se você infelizmente ainda tem aquele pensamento, eu não vou com a cara dessa pessoa, é melhor você rever o seu conceito de cristianismo. Porque o cartão de visita do cristão é o amor fraternal. Independe do que a pessoa fez. Independe. Porque o Senhor nos ensinou a amar até os nossos inimigos, né? Que dirá os nossos irmãos em Cristo. O amor fraternal, amai-vos de coração. Aí ele dá outra vírgula para dar força à frase. E ele diz assim, antes, o amor fraternal não fingido. É por isso que eu tenho muito cuidado sabe o que é? Nos elogios. Né? A gente, quando a gente ama, não precisa todo tempo estar elogiando, não. Botando aquela pessoa lá em cima, na frente dos outros, fazendo... Não é porque eu estou na frente, não precisa não. É amar, como Pedro disse, um amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros. Ardentemente. Ardentemente, quem ama, ele tem outra atitude. Quem ama não fala mal do irmão. Quem ama não julga. Quem ama não critica. Quem ama não tem falta de perdão. Quem ama quer ver o bem. Quem ama é o cartão de visita. Então, o princípio essencial da restauração e santificação da alma é arrependimento e volta para Deus. Reconhecer e lamentar os pecados e
é o primeiro passo, que aí no grego se chama metanoia, né? No grego, metanoia. Dá meia volta. De quê? Do que fazia. Mudança de pensamento e de atitude. Aí depois ele diz aqui, humildade, reconhecer a própria fraqueza e dependência de Deus. Esse é o primeiro ato, dos primeiros atos que a gente tem que pedir a Deus para a nossa cura da nossa alma. Senhor, eu preciso de Ti, eu não estou conseguindo perdoar. Eu passei por uma experiência muitos anos atrás, antes de retornar para Pernambuco. Eu estava na Paraíba. Eu passei uma situação, geralmente eu não digo nomes, é antiético, né? Eu não digo nomes. Mas eu passei uma situação, só vou dizer assim, quando a situação do abandono, do meu abandono e dos meus filhos, quando meu ex-marido a abandonou, né, por outra pessoa. E foi muito difícil. Não foi fácil, foi um processo doloroso. E eu passei 2 anos para eu sentir as correntes serem quebradas e eu liberar o perdão de fato e de verdade. E eu tive que fazer isso. E eu fui para um encontro de pastores, um retiro espiritual em Gravatá. Eu estava na Paraíba, eu fui para Gravatá, porque souberam que eu estava passando esse processo. E lá uma pessoa bem conceituada aqui no Brasil, não vou dizer o nome, bem conhecida no ministério, essa pessoa. E ela disse, irmã, pegue um papel, coloque o nome deles, e que eu não conseguia nem pronunciar o nome, porque por mim eles poderiam ir para o inferno. Meu estado estava assim, quer dizer, eu estava com a minha alma chagada, né? E se ali eu morresse naquela condição, obviamente eu ia para o inferno, né? Porque o amor não é um sentimento, é um mandamento. Aprenda isso. O amor não é um sentimento, eu estou sentindo que eu vou amar, não. É um mandamento. Amai-vos aos outros. Foi Jesus que disse. E ali eu fiz como me ensinaram e terminei liberando perdão. Durou 2 anos, eles vieram me pedir perdão, eu perdoei. E dependendo de mim, eles estão salvos, liberados, abençoados, sem problema. A gente tem que ter humildade, reconhecer a própria fraqueza e a dependência de Deus. Ter fé, que é o firme fundamento de coisas que não se vê. Crer no poder restaurador da graça de Deus. Senhor, eu tenho fé. Como é isso, missionário? Eu tenho fé que eu vou mudar esse meu jeito de ser. É fé. Faz parte do processo de cura interior, de restauração da alma, perseverança, continuar no processo mesmo diante de desafios, porque temos desafio, ajuda divina, buscar orientações e o poder do Espírito, a melhor ajuda que a gente tem que buscar hoje, pleno século 21, do reino, a divina, do Espírito Santo. Ele diz, quem não tiver sabedoria, peça a mim, que eu dou e não lanço em rosto. Depois, perdão de Deus e dos outros, liberar foi o que eu fiz, perdão e ressentimentos e promover a reconciliação. Outra coisa, devemos ser pessoas pacíficas, devemos ser pacificadores no nosso lar, na nossa denominação, no nosso trabalho.
né? A gente vê que tem pessoas no meio cristão, né? Nos ministérios todos os ministérios do Brasil e do mundo. Tem pessoas que ficam torcendo para o líder não dar certo. Tem pessoas que ficam botando irmão contra irmão e não pode. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Deus abomina isso. Então devemos ser pacificadores. Transformação, permitir que a palavra de Deus molde o nosso caráter, e a conduta da gente foi o que a gente leu aqui em Tiago. Vamos voltar lá para Tiago, rapidinho. Tiago 1. Tiago 1, 21. Portanto, despojai-vos, jogai fora. Despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Jogai fora, permitir que a pureza de coração venha na nossa vida. A comunhão com Deus, devemos cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Devemos servir a Deus, usar os dons e talentos para glorificar a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, Lenilis. Boa noite, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olha aí a mãozinha. Agora, o conselho para a cura interior, isso vai muito mais profundo, vai muito mais além, né? Porque tem pessoas, quando a gente faz gabinete, né, pastoral, que é aconselhamento pastoral, muitas pessoas dizem: eu não consigo perdoar, mas é bom perdoar, é bom lutar por isso, porque é um princípio que está lá na oração modelo que o Senhor Jesus, que é a oração, Ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Ele disse que só é perdoado os pecados se a gente perdoar quem nos tem ofendido, né? Conselho para a santificação da alma. Receber a palavra de Deus com mansidão, como a gente acabou aqui em Tiago 1, 21. Essa palavra, ela é cirúrgica, né? Ela é um bisturi que está cortando a minha alma. Eu quero ser curada. Eu quero ser uma pessoa melhor hoje do que fui ontem, né? Eu quero ser. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me torne uma pessoa pacificadora, mansa. Porque, detalhe, às vezes a gente tem uma expressão, diz assim, o que eu quero dizer eu digo na cara, mas às vezes não é hora. Porque a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Então, não é todas as vezes, né? O Senhor, ele entrava com a espada, quem ia realmente tirar a onda dele, né? Os escribas, os fariseus, né? Queria testar, e Jesus ia ali, na lata. Mas tem coisa, não, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Foi triste, porque tem que haver uma mudança, tem que ter cura interior, cura da nossa alma, né? E receber a palavra do Senhor com mansidão, permitir que a palavra cure a sua alma, removendo influências mundanas, como disse no livro de Tiago 1, 21, que a gente está se baseando nele, nessa reflexão, despojando tudo o que não é bom em nós. Não, irmã, eu sou desse jeito, eu no mundo. Foi triste. Se você não muda, foi triste, porque tem que haver mudança. Se você for olhar para a escola apostólica de Jesus, os discípulos, cada um tinha suas tretas, e todos eles foram transformados.
depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, que Jesus apareceu a eles e teve a ascensão do Senhor, eles foram transformados, mudados, a ponto que Pedro chegou no ponto que sua morte foi crucificação, né, de cabeça para baixo, que Pedro era um homem com sangue no olho, como diz, sanguíneo. Ele não levava desaforo, mas a palavra, quando a gente quer, a palavra de Deus nos muda. Porque é esse tipo de pessoas que o Senhor está procurando para sermos, né? Que ser cristão é pequenos Cristo, ser imitador de Cristo. Foi essa a essência que o apóstolo Paulo estava dizendo e muitos não entendem. Não era imitar ele estava dizendo, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Na sua essência. A mudança, purificar a sua alma pela obediência à verdade e pelo amor fraternal, como nós vimos aqui em 1 Pedro 22, 1, 22. Tendo purificado a vossa alma, só se purifica a alma com a palavra e o amor fraternal. É forte, é quente. Essa palavra é cirúrgica. Não herdaremos o céu se a gente não tiver o amor fraternal, o amor fraterno. Não. É forte. Perdoar os outros para liberar a graça de Deus em sua alma. Alguém perguntou, Senhor, quantas vezes? É 7 vezes que eu vou perdoar o meu irmão. O Senhor disse não. É 70 vezes 7 por dia. E sem ter ressentimento. Irmãos, queridos internautas, tudo isso é efêmero, tudo isso aqui é passageiro. O que nós estamos passando aqui é uma chuva. Essas dores, essas coisas que nos afronta, nos confronta, não vale a pena guardar ressentimentos, lixo, requisitos na nossa alma. Não vale a pena. Não vale a pena nós nos justificar. Não vale a pena dizer essa frase que entristece o Espírito Santo. Eu sou desse jeito e eu não quero mudar. Não vale a pena, eu quero. Eu quero uma mudança em mim. Eu quero purificação na minha alma. Eu não quero mais nada aqui. Nada aqui me faz graça. Só as coisas do céu. Perdoar os outros e liberar perdão. Para que a nossa alma seja curada. Dedicar tempo às escrituras. Para uma santificação contínua. E aqui é uma coisa que a gente tem que ter a nossa devocional todos os dias. Todos os dias. Se você não tem sua devocional de leitura da palavra de Deus, de oração, de comunhão com Deus, você não cresce, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus protege contra dores emocionais e alinha a nossa alma com a ordem divina. Só com a palavra de Deus, certo? O processo de santificação envolve a renovação de vestígios de maldade, né? Vestígios de maldade. Foi isso que lá em Tiago 1:21 ele disse: despojai-vos de toda a maldade. A restauração da alma é essencial para a nossa vida plena em Jesus. Eu costumo dizer, como é que uma pessoa que é líder, que lidera, e ele é chagado, ferido na alma?
né? Como é que ele lidera? E aí a gente vai voltar, sabe para onde? A gente vai voltar para a chamada de Moisés. Moisés teve 3 ciclos espirituais. O primeiro ciclo foi no Egito, nascimento, infância, educação, até os 40 anos. Lá na casa de Faraó, foram 40 anos. O segundo ciclo, o Senhor permitiu sim uma situação, certo? Que ele era sanguíneo, ele tinha sangue no olho. Ele matou aquele egípcio, enterrou, e ele teve que ir para o deserto, o segundo ciclo. E ele ficou 40 anos para se esvaziar do seu eu, ter cura interior, ter cura na alma. Já estava com 80 anos. Aí, nesta hora, o Senhor o chamou para o ministério. Estava preparado quando ele teve uma experiência com Deus ali no deserto, tete a tete, cara a cara. Porque uma pessoa que lidera, que é ferido, doente na alma, vai ser um desastre. É o que a gente vê nas denominações. Líder que não tem paciência, líder que não tem amor, líder que não tem perdão, né? E é perigoso, tanto para ele e para os liderados, né? Um empurrando o outro, um empurra para ficar no lugar do outro, um dentro da casa também. Como é que você é líder da sua casa e você não tem uma cura? Não é que existe o super crente, não. Mas de dia em dia a gente vai buscando ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, certo? Porque a cura interior, a cura da alma, precisa ser todos os dias. É isso mesmo, irmã. É isso mesmo. Misericórdia, né? Porque é urgente. A gente está preparando na nossa vida a cura interior. Na nossa vida. Porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. E devemos aprender a enxergar isso muito bem. Mas precisamos estar disponível a passar por esse crivo que Tiago, ele disse, Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojai-vos. Foi isso que Moisés lá no deserto fez. Foi o segundo ciclo dele, de mais 40 anos, 80 anos. Já pensou se o Senhor tivesse dito a Moisés, né, vá, ele com 40 anos de idade, vá libertar o povo lá do Egito? Irmão, não ia dar certo. Moisés não estava preparado. Moisés, quando viu um egípcio maltratar um hebreu, ele matou e enterrou. Quer dizer, ele estava apostemado, ele estava chagado. Ele não estava preparado para ser líder. Aí ele foi para o deserto, aí ele passou 40 anos. 40, com 40, 80. Lá no deserto, como eu falei, ele se esvaziou, ele se despojou das coisas do eu. Ele se despojou porque ele ia ter liderados, que eram os liderados dele, pessoas com a mente escrava, certo? É tão provável que
Por causa destes liderados, ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida terrena, não a celestial, que ele é um salvo. Mas por causa do povo que comprimia Moisés, que espremia Moisés. É por isso, meus queridos internautas, devemos orar pelos nossos líderes, para Deus dar graça, ajudar. Por quê? Porque lidar com o povo não é fácil. E se um líder não tiver cura na alma, então, porque cura na alma é exatamente o quê? É isso. No grego, sozo, que significa sano, salvo e livre. Na alma. A alma tem que estar nisso aqui enquadrado, ó, sozo. O termo sozo tem raiz grega. Palavra grega, sotéria, que significa salvação. Ele é uma abordagem holística. Holística que é o quê? Que é um todo, vendo num todo. Vendo no todo, certo? Holística, para o bem-estar, conectado corpo, mente e espírito. O líder e o cristão, todo cristão deve ter isso, é mesmo, irmã. Já vamos para casa e sinceramente eu não vejo a hora. Alguém chegou para mim ontem e me perguntou, disse, irmã, a senhora só vive falando que queria ir logo para o céu. A senhora não é feliz, não? Eu sou. Eu sou feliz e muito. Mas é porque aqui não nos enche mais a vista. Né? Não nos enche. Então, voltando para Moisés. E Moisés passou mais 40 anos lá, completou os 80, então quando ele estava pronto, aí o Senhor enquadrou ele e disse, agora volte para o Egito, para libertar o meu povo. É isso mesmo, irmã. A irmã Ana, né? A irmã Ana, ela é a nossa líder, a presidente da nossa União Feminina. Então, ele voltou para o Egito e libertou aquele povo, mas a sua jornada de 40 anos, mais 40 anos, que completou 120 anos, não foi fácil, mas ele, contudo, falhou que ele bateu na rocha pela segunda vez, mas, contudo, ele cumpriu a sua missão como líder, cumpriu, deixou o seu legado cabalmente. E aqui eu quero dizer para nós, todos cristãos, né? Você aí que está nas minhas redes sociais, ainda, como eu disse no início, ainda não se aliançou, se aliance com o Senhor Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador. E você que já aceitou, já tem muito tempo de cristão, receba essa palavra com alegria. Tiago 1:21, portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, para a salvação da nossa alma. E aqui 1 Pedro, que ele diz, né, também, 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, mas amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É essa a reflexão para nós e a gente fazer uma retrospectiva dentro de nós
e ver qual é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Nós já estamos nos últimos dias aqui na Terra. Como a irmã falou, já já vamos embora para